A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Domingo 9 da manhã e para a honra e glória do Senhor já estamos no ar. Hoje, com o pastor André Silva, diretamente do Rio de Janeiro, de Portugal para o mundo, Amém. Conosco nesta manhã. Pastor André Silva, que é pastor que tem 43 anos, né? E há 16 anos ele é convertido, está caminhando com Cristo, fazendo a obra e trabalhando nessa labuta, não é verdade? E há 3 anos pastoreando, tendo essa honra que é cuidar, né, das ovelhas de Jesus. Da Plenitude no Porto, né? Igreja Plenitude no Sim. Porto. Um forte abraço aos irmãos aí da Igreja Plenitude no Porto. Faça uma visita às 18 horas hoje no domingo. Você é convidado, não só do pastor André Silva, mas também dos irmãos ali na Igreja Plenitude no Porto. Pastor André Silva, bom dia para você. Bom dia, graça e paz. Pode dar um bom dia para esse povo abençoado. Bom dia, povo abençoado, graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus prepara um tempo de qualidade nessa manhã de domingo para estarmos assim, tratando de um assunto bem pertinente das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Cristo ele falava por parábolas, né? Em alguns momentos. Até os discípulos se perguntaram, mestre, você fala por parábolas e tal? Então a gente vai fazer uma série aqui de episódios abordando algumas parábolas. E a de hoje, juntamente com o pastor André Silva, né, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Você que tem Bíblia, já pega aí, já prepara. Lucas 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. E o tema de hoje é hora de voltar. Eu não sei onde você está, não sei por onde você anda, se você se perdeu no caminho, se você está à beira do caminho, não sei. Mas hoje Cristo está dizendo para você, nessa manhã, confirmando através da vida do pastor André Silva, e tem muito a falar. É hora de voltar. Amém? Mas, pastor André Silva, como eu já disse, 43 anos aqui, mais um carioca, diretamente do Rio de Janeiro, do Complexo da Maré. Para você que de repente está nos assistindo aí do Complexo da Maré, que conhece o pastor André Silva, deixa aí um joinha, né? Deixa um recado, né, para a gente nos comentários, que certamente será respondido. Complexo da Maré, Rio de Janeiro, Sim. De Portugal para o mundo. Vivi 40 anos no Complexo da Maré, né? Alguns anos também fazendo missão pelos estados do Brasil, mas boa parte da minha vida, infância, adolescência, foi dentro do Complexo da Maré. Né? Nasci na Baixa do Sapateiro, e com 2 anos eu fui morar na Vila dos Pinheiros. Né? Foi um conjunto habitacional que tinha se inaugurado e sou cria, como o pessoal do Rio de Janeiro fala, da Vila dos Pinheiros. Né? Amém. Como falei, a minha infância toda foi na Maré, frequentava a igreja Assembleia de Deus, próximo da minha casa. Desde criança, então, você participava ali do escola? Pequeno ali, ia mais para comer o café da manhã, na participar da EBF, né? Quando a gente é criança, gosta muito. Sim, na minha adolescência a gente foi se afastando, né, dos caminhos do Senhor, mas aquela semente ela ficou germinada no nosso coração, né? E aos 27 anos, depois de uma forte depressão, saindo de uma depressão muito severa, sem ter sentido de vida, um termo que eu gosto muito de usar, quem me conhece fala, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Né? Eu não aceitei, foi uma entrega, porque eu já não via mais sentido na minha vida, e eu, já que não havia mais sentido, eu entreguei essa vida ao Cristo, né? A pessoa de Jesus. E desde então, há 16 anos, eu venho servindo ao Senhor Jesus Cristo na questão da exposição bíblica, né? Na questão dos evangelismos, trabalhos sociais que a gente fazia também no Complexo da Maré, e aqui em Portugal também servindo nessa área da pregação. Amém. O pastor André Silva, que é casado, né? Tem 2 filhos, é casado com a irmã Karina.
Karina Silva, e tem o Benjamin Silva de 11 anos e agora a gente tem a nossa princesinha Yarin de 8 meses. Yarin, portuguesa já, então. Portuguesa, nossa Tuguinha. Amém. Um forte abraço à família toda. Pastor André Silva, Jesus Cristo de Nazaré, você falou um pouquinho pra gente, né? Bem resumidamente, até pelo tempo que nós já vamos entrar no tema, né? É hora de voltar à parábola do filho pródigo, mas durante essa época que você ouvia ali as tias, né, as irmãs ali do ciclo de oração, né, na IBF, para quem não sabe, é a escola bíblica de férias, né? Geralmente ocorre ali em julho, em dezembro nas igrejas, né? Pega aquela criançada toda atrás para dentro da igreja, é brincadeira, é comida, é palavra, Sim. né? Mesmo num desenho ali, num rabiscar, mas a palavra está sendo plantada, a semente está sendo plantada. Certamente você ouviu falar muito de Jesus Cristo, né? E chegou ao ponto, então, de aos 27 anos de idade, após passar por algumas dificuldades, como você mesmo já mencionou aqui, até questões depressivas, você então entregou a tua vida a Cristo, né? A Jesus Cristo de Nazaré. Vendo toda essa transformação na sua vida, né? Daquilo que você viveu longe da casa do Pai, né? Já que nós vamos falar disso, e hoje estando dentro da casa do Pai, né? Quem é para você? O que representa na tua vida Jesus Cristo de Nazaré? Jesus, ele deu sentido à minha vida. Eu tenho muitas dificuldades na vida, em todas as áreas, como todos os irmãos têm. E quando eu entreguei a vida a Jesus, eu senti o amor dele, eu comecei a entender qual é o sentido da minha vida nessa curta passagem que a gente tem por esse plano terrestre. Então Jesus, ele deu um sentido familiar, porque eu não tinha isso, né? Se tiver uma oportunidade de a gente fazer um podcast sobre depressão, eu vou explicar isso mais a fundo. Um tema muito pertinente e necessário a hoje. questão das bebidas alcoólicas, tudo isso dentro do ambiente familiar, né? O que isso causa na vida de uma criança, né? Então, Jesus, ele me deu sentido de família, sentido de ser um homem, responsabilidade. Então, Jesus, ele ressignificou toda a minha mente, todo o meu coração para eu ser o homem que eu sou hoje. E graças a Deus a gente tem ajudado muitas pessoas, né, através de conselhos, através de testemunho. E Jesus, para mim, eu sei que é uma palavra de praxe, mas ele é tudo. É tudo. E é realmente. Amém. O pastor André Silva falou sobre algo aqui muito interessante que a gente tem vivido nos dias de hoje, né? Muito se fala, né, no mal do século, na depressão. Então, certamente é algo que a gente vai querer tratar aqui o quanto antes, né? Não será ainda hoje, por conta do tempo, senão nós poderíamos discorrer aí à vontade. Mas as pessoas imaginam assim, né, pastor? Fulano de tal está com depressão, pronto. As pessoas imaginam que é só aquela pessoa que vai ser afetada, ela vai acabar, digamos assim, com a vida dela. Não. Tem todo um ambiente, né? Tem pessoas que sofrem junto e às vezes muito mais. Sim. Até, né? Sim. Acaba desorganizando toda a cadeia ali. Isso vai afetando áreas que até mesmo a gente não conhece. A gente atinge pessoas não apenas do nosso meio, né? Isso vai desencadeando uma rede. Eu falo na minha experiência espiritual. É claro que hoje, pela ciência, tudo aquilo que a gente estuda, a depressão é tida como uma doença também, né? Mas a minha experiência pessoal, eu falo como uma questão também espiritual. Eu trago tanto na questão física, nas questões emocionais, mas também na questão espiritual, que vai desencadeando e vai abrindo portas para outras pessoas também, infelizmente, passarem por esses males. Amém. Vamos falar sobre isso certamente. Pastor André Silva, inclusive não tem culpa, hein? Eu, infelizmente, acabei esquecendo de bater na tecla assim, traga a nossa lembrancinha para deixar na nossa bancada.
né? Avisei em cima da hora, ontem à noite o pastor André Silva não deu tempo, mas ele já me disse que está preparando aí uma camisa, né, para deixar aqui na bancada. Sim, sim. Certamente quando for enviado para a gente, ou quem sabe numa próxima participação já traz os dois. Com certeza. É porque aqui é um por vez, sabe? Eita! Então tá. Amém? Tudo bem. É hora de voltar, meu amado. Preste atenção, não sei aonde essa palavra está chegando nessa manhã, ou de repente não é domingo, é numa segunda, é numa sexta. Esse foi o tempo que Deus escolheu para falar com você, com o teu coração. Senta um pouquinho, calma, e vai ouvir um pouquinho da palavra de Deus agora, através da vida do pastor André Silva, a parábola do filho pródigo, né? Está em Lucas 15. Só um minutinho, eu quero mandar um forte abraço para a tia Maroca, que ela sempre me cobra, sabe? Glória. Ou melhor, ela sempre está assistindo, né? Eu sempre compartilho com ela. Tia Maroca. Maroca, lá no Amapá, tá longe, né? Para ela, também para o irmão Edivaldo, que ela me falou ontem, fiquei muito feliz, ela me disse que está fazendo agora teologia para ser pastor, está estudando para ser pastor, uma benção. Vai entrar na batalha também, vai sim, né? Amém. Um forte abraço, tia Maria, um beijão. Pastor André Silva, deixa Deus usar você nessa manhã, fique à vontade, você está com a palavra. Amém. Eu quero ler a parábola do filho pródigo, quero enfatizar Lucas 15, versículo 25, vamos fazer menção em alguns versículos. Amém. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu este: chegou o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Só até aqui por enquanto. Amados, na realidade quero até abrir o meu coração. A gente tinha muito desejo de falar nesse podcast sobre depressão, mas nessa madrugada eu fui impulsionado pelo Espírito Santo para estar tratando sobre esse assunto, né? Eu queria ser bem sucinto nas minhas palavras, que eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra específica para pessoas específicas, e eu quero transmitir algo do coração de Deus para o teu coração, né? Se a gente começar a estudar essa parábola, eu estava até falando com o nosso amado debatedor aqui na manhã desse domingo, que é uma parábola que apenas Lucas vai relatar. Entre os 4 evangelhos, apenas o evangelista Lucas vai relatar essa parábola. Ele, como sendo um historiador, né, uma pessoa culta, que pesquisou sobre a vida do Cristo, ele foi buscar essa narrativa bíblica e colocar no seu evangelho, né? Se a gente parar e perceber no primeiro versículo, Jesus ele pregava a palavra de salvação, né, para publicanos e para pecadores. Ali era o público do Cristo. Ele pregava a palavra do reino, ele pregava sobre salvação. Agora observa, olha, que os fariseus e os escribas murmuravam. Então, havia um público ouvindo a mensagem de salvação. Depois aparece outro público, fariseus e os escribas. Então aqui você já vai ver uma visão do que Cristo ia tratar nessa parábola. Que interessante. Pecadores e publicanos, fórum da aliança de Israel. Os filhos, uma representação dos filhos do filho mais novo. Sim. E você vai ver fariseus e escribas, conhecedores da lei, viviam a aliança que Deus tinha com a nação de Israel. Então você vai ver que já é uma representação do filho mais velho. Então aqui Jesus já vai aqui já nos alertar, já vai nos dar sinais que havia um público que ele pregava e de repente vem outro público, né? Então Jesus vai falar, olha, vou lhe propor uma parábola.
no versículo 3 do capítulo 15. Ó. Olha que interessante. Então, a gente até falou de escola dominical, a gente falou de ensino, então a gente muitas das vezes aprende que são 3 parábolas. Só que o versículo está sendo bem claro. Vou lhe propor uma parábola. Que ele vai dividir essa parábola em 3 partes. É bom a gente salientar isso. Né? Não são 3 parábolas distintas, é apenas uma. Exatamente. Então ele vai parar a mensagem de salvação para propor uma parábola, por causa da murmuração dos fariseus e dos escribas. Então, dentro das nossas comunidades de fé tem muito isso também. Tem pessoas sedentas pela palavra, pelo ensino, por aprender a respeito da salvação de quem é Jesus. Só que tem uma outra parte dentro das comunidades de fé que impedem essas pessoas de aprender por causa da sua murmuração e dos seus questionamentos. E quem é pastor aqui vai concordar comigo, e se for assembleano vai até dar glória a Deus em casa. Infelizmente, quem dá mais trabalho dentro das igrejas são os crentes mais antigos na fé. Os que mais vão questionar, os que mais vão murmurar. Infelizmente. Então Jesus propõe uma parábola a respeito de quê? A primeira parte sobre uma ovelha que se perdeu. Ele vai deixar 99 ovelhas e vai buscar a que havia se perdido. Isso me intriga um pouco porque em João 10 ele vai falar que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elas ouvem, né? Elas ouvem e elas vão seguir. Tá? E com todo temor e tremor, quero aqui fazer uma aplicação. Essa ovelha, na realidade, ela não se perdeu. Ela adoeceu. E todo quem cria animal vai ter esse entendimento. Todo animal, quando adoece, ele sai do convívio. Se desloca, né? Se desloca até com receio de contaminar. Você vai ver, se você criar um cachorro, um gato, quando ele está doente, ele vai se isolar. Por amor a você, ele tem medo de te contaminar. Então, ele se isola. E isso é pertinente nos nossos dias. Infelizmente, tem muitas pessoas doentes querendo pregar cura. Entendeu? E não entende que é tempo de você cicatrizar, curar, porque você pode ter certeza. O sumo pastor da tua vida, ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai fazer a mesma coisa que aconteceu com essa ovelha. Ele vai te buscar. Ele não desiste, né? Ele não desiste de ter ali você próximo. Você vai ver que ele vai botar em risco 99 dentro de um aprisco, num deserto, para buscar aquela que se perdeu. Exatamente. Para buscar aquela que estava dentro desse contexto doente. É a mesma coisa, né, pastor? A gente vê esse exemplo quando Jesus ele vai por Samaria, né? Fala ali com a mulher no poço ali em Samaria. E diz assim, é necessário passar por Samaria, né? Sim. Jesus ele poderia ter pego outros 2 caminhos. Haviam 3 caminhos que passavam ao destino que ele precisava ir. Mas ele diz, é necessário passar por aqui. E ele era o caminho mais longo. Exatamente. E por dentro de uma cidade que os judeus, eles rejeitavam, eles, né, como se diz, evitavam de todo custo passar por ali. Sim. Mas Jesus mesmo diz, olha, é necessário passar. Porque ele tinha um encontro marcado com uma pessoa, com aquela mulher. Então, você vai ver o exemplo disso, ele vai atrás dessa ovelha. Tá? Então, se você tem passado, irmãos, por algum problema, se você está muito magoado com religião, com igreja, com essas coisas, fique tranquilo, o teu pastor ele vai te buscar. Não queira mostrar ser uma pessoa que você não é, não queira esconder suas feridas, sabe? Não vou continuar, porque isso vai te causar mais males e você vai adoecer muito mais. Então ele deixa um exemplo muito forte aqui nessa parábola, entendeu? A questão também tem os seus tempos de caverna. Tem o tempo de você parar e dar uma segurada e
cicatrizar, sabe, deixar a mágoa ir embora, tudo isso, e depois você prosseguir na sua caminhada cristã. Então a primeira parte dessa parábola eu quero andar um pouco, né, que eu não quero me ater muito à questão da parábola específica da primeira parte, porque a gente tem que chegar lá no filho pródigo. Vamos chegar lá. A segunda parte que ele vai dividir, eu acho também muito interessante, é sobre a dracma perdida, né? Uma moeda de prata muito comercial naquela época e que a noiva recebia do seu noivo. A partir do versículo 8 aí, no capítulo 15. Né? Todo noivo tinha um melhor amigo, né? Aqui tem até uma ilustração sobre João Batista, que é o amigo do noivo, né? Que preparava o caminho para o noivo. Certo. Então todo o noivo tinha um amigo e ele dava para esse amigo uma dracma para visitar a sua amada, né? Porque pelo costume da época o noivo não poderia ver a noiva antes do casamento, né? Então quem ia lá era o melhor amigo do noivo. E que eu deixo aqui um conselho, né? Sei que sou novo, né? Mas deixo conselho até para pastores, para líderes, né? A igreja ela tem um noivo. A gente somos apenas amigo desse noivo. A igreja ela não é nossa, entendendo? Então muitas pessoas adoecendo. Eu amo a igreja, eu dou tudo pela minha igreja. Não, você dê tudo pela sua família. A igreja ela tem quem cuide. A igreja tem uma pessoa responsável, que é o noivo. Não tente tomar o lugar do noivo. Não tente ser Jesus. Seja um amigo da sua comunidade de fé, dos seus irmãos, na ajuda, né, no cuidado. Mas a gente tem que saber ter o equilíbrio, como a gente estava conversando. Dosar. Então, ele vai ali explicar a respeito dessa visão judaica da época, né, a respeito do amigo, e a questão de perder essa moeda, né? E a mulher ali naquela preocupação de achar, de gastar o azeite, né? De varrer, de limpar, né? A casa para estar achando assim algo precioso. Por que eu expliquei isso antes de introduzirmos a terceira parte do filho pródigo? Olha que interessante. A primeira vai falar de uma ovelha que se perdeu fora, certo? Exatamente. A segunda vai se falar de uma dracma que se perdeu dentro da casa. E o que a parábola do filho pródigo vai falar? De um filho que se perdeu quando saiu e de um filho que estava perdido dentro. Então Jesus ele vai dividir a parábola em três. A primeira parte ele vai falar de algo que se perdeu fora. A segunda parte ele vai falar de algo que se perdeu dentro. E a terceira parte ele vai convergir as duas primeira e segunda parte dentro desse contexto. Porque a gente foca muito no filho que saiu, né? No filho que matou seu pai. Porque você pedir herança ela vai ser compartilhada a partir da morte. Alguém tem que morrer para a questão de a gente receber a nossa herança. Assim foi Jesus. Paulo vai explicar isso nas suas epístolas. Então ele está ali desejando a morte do pai com a sua atitude e vai receber a sua herança, o filho mais novo. E vai sair, olha, lembrando a questão da ovelha. Só que fica alguém. Fica o filho mais jovem. Perdão, mais velho. O texto você conhece bem, a gente já ouviu diversos sermões a respeito. O filho literalmente vai perder tudo. Vai gastar o que tinha, vai
acabar esse recurso e ele agora vai se tornar um empregado. Ele vai trabalhar cuidando de porcos. Algo que para a sua cultura era impuro. Ele não podia nem comer, nem tocar naqueles animais. Mas a fome era tão extrema que ele agora vai procurar esse trabalho. E ele deseja se alimentar das bolotas, da comida daquele porco. Nem comer ele podia, ele até desejava, né? Desejava. Eu acho que você imagina ele comer, o patrão dele olhando, nem isso tu pode comer. Pode comer. Agora, olha só que interessante. Ele vai raciocinar e vai cair em si que a casa do pai dele havia fartura de pão. E ele vai preparar um sermão para voltar para a casa do pai dele. É interessante, né, pastor? Na nossa vida, né, no nosso cotidiano, às vezes a gente passa por situações parecidas assim, né? É aquele ditado, você só dá valor quando perde, Sim. não é? Aqui está falando de um, né, especificamente de um filho que saiu de casa, que pediu a herança, tudo, mas às vezes até no trabalho mesmo, né? Às vezes você, para contextualizar, você saiu de um trabalho, aí foi para outro trabalho. Aí chega lá você lembra, caramba, eu achava ruim aquele trabalho, mas lá eu podia chegar a esse horário, eu fazia isso, eu fazia aquilo e agora eu estou aqui. Ou seja, uma decisão que a pessoa tomou ali errônea, né? E na nossa vida é assim, às vezes a gente tá dentro de um local, né? Tá sendo bem cuidado, né? Deus ele tá provendo da nossa vida e a gente só tá lembrando de reclamar, né? A gente olha às vezes para o lado e vê de repente o nosso vizinho, né? O nosso irmão numa situação entre aspas um pouco melhor, porque a gente não sabe da realidade, Sim. né? E até murmura e questiona, mas certamente Deus sabe de todas as coisas, né? E no momento que Deus até permite que a gente tome algumas decisões, a gente vai olhar e dizer assim, caramba, o que eu fiz? Sabe o que eu acho bem interessante nesse texto? Que o que fez ele retornar para a casa do pai dele não foi a falta do pai, não foi o convívio com o irmão, não foi um abraço da mãe, que não diz no texto, não foi nada disso. Foi a fome. Foi uma necessidade, Foi a né? necessidade. Então a gente somos muito egoístas, sabe? E eu acho bem interessante enfatizar isso com os amados irmãos, porque tipo assim, foi uma circunstância que fez ele voltar. E quantas das vezes não é esse motivo que faz a gente regressar novamente a uma igreja, a uma comunidade de fé, aos braços do Pai? É uma enfermidade, foi mal em um negócio que abriu e não deu certo, é uma doença, uma depressão, N situações, mas não é a motivação certa, sabe? Poxa, eu tô com saudade de ouvir Deus falar comigo. Sentir a presença, né? Sentir a presença do meu pai. Não foi isso que o texto deixa claro. Foi essa necessidade do alimento. Acabou o recurso. E se de repente não acabasse o recurso, ele não retornaria para a casa do pai. E quero deixar aqui até essa mensagem ao teu coração. Quem sabe essa circunstância que você está passando agora, nesse exato momento, não seja para você regressar para os braços do teu pai. Quem sabe o Eterno, quem sabe o Criador não permitiu acontecer isso para você cair em si, como esse menino caiu, para você voltar para o lugar que você não deveria sair. Eu sei que você não vai voltar pela motivação certa. Mas vai voltar. Mas vai voltar e eu vou te explicar quem é o grande pródigo nessa história. E ele retorna, e ao retornar... Você estava falando que ele ensaiou até um discurso, né? A nossa oração não é assim? Quando a gente está numa necessidade tão grande,
A gente quer falar bonito, né? Quer fazer aquela oração, aquela oratória tão bonita, tentando chamar a atenção de Deus. Convencer pela convencer, palavra. mas isso não chama a atenção de Deus, cara. Sabe? Deus quer um coração puro, contrito. Quer que a gente seja transparente com Ele. Nenhum sermão que a gente preparar, nenhuma oração com o vernáculo, com o português, o inglês, o espanhol mais eloquente vai chamar a atenção de Deus. E é o que a gente faz, a gente prepara um discurso. E o pai estava no mesmo lugar guardando ele, cara. Deus não saiu do lugar dele. Deus ele não mudou, ele está no mesmo lugar guardando você. Sei que pessoas te magoaram, situações te magoaram, você tomou decisões que não deveriam ser tomadas. Mas nesse caminho de volta, o Criador, o Pai, está no mesmo lugar. Eu costumo dizer que Jesus, Deus não tira férias, né? Ele tá ali. Que nem essa. Eu até já preguei esse sermão na igreja há uns meses, acho que foi um mês atrás, e eu cheguei a verbalizar isso. Toda religião ela tem os seus deuses. Tem um Deus. Toda religião que você pensar, ela tem um Deus. Uhum. Tem um ser divino. Só que o cristianismo, ele tem um pai. É diferente. A gente se relaciona com um pai. Se você quiser se relacionar com Deus, você pode ir para qualquer religião que você vai se relacionar com Deus daquela religião. Só que a gente tem que buscar um relacionamento com o pai. Qual é o relacionamento de um pai para um filho e de um filho para um pai? É completamente diferente. Então o cristianismo ele tem um pai, ele tem um Abba. Enquanto você vai querer buscar se relacionar com Deus da sua maneira, você não vai ter ênfase na sua busca da sua espiritualidade. Mas quando você entender que Ele é um pai e que Ele está te aguardando, mesmo sabendo que você está voltando pelas motivações erradas, Ele aceita, né? Ele vai te aceitar, cara. Ele vai te aceitar. Quando Ele volta, Ele tem a restituição das suas vestes, Ele tem a restituição da sua sandália, uma nova caminhada, e Ele tem um brasão, Ele tem o símbolo da família, Ele carrega o nome da família dele. Eu imagino ele perdendo até aquela identidade, né? Quando ele Perde saiu de lá. identidade. Saiu de lá com aquele anel. E aí eu acho que o último recurso eu vou ter que vender esse aqui Ele também. perde a identidade dele. A gente longe do nosso Criador, a gente perde a nossa identidade. A gente só como eu falei no meu testemunho, eu só comecei a me conhecer quando eu aceitei a Cristo. Eu reconheci a Cristo como meu Salvador. É aquela parábola que o homem, aquele texto de João, que o homem ele vai receber uma palavra de Jesus, Jesus vai passar o lodo no olho dele e vai falar, vai o tanque se lava. Aquele homem era cego de nascença. Quando aquele homem ele se lava, ele tem um reflexo do seu rosto naquela água. Pela primeira vez aquele homem se conhece, aquele homem se vê. Então a gente só se conhece, a gente só se vê, a gente só sabe o sentido da nossa vida nessa terra quando a gente está no amor do Pai. Pastor André Silva, é interessante, né, e pertinente para você que está nos assistindo. Tenho que falar isso. Nós, quando nos afastamos, né, da casa do Pai, a gente, como foi bem dito aqui, perdemos a nossa identidade, né? Por que falamos isso? Porque aquele homem, quando regressa, né, ele recebe um anel, né? O pai põe um anel no dedo, recebe, que identificava ele ali como parte daquela família, né? E eu acredito que quando ele saiu, ele também saiu com aquilo, mas perdeu pelo meio do caminho. Pronto. Mas onde que eu quero chegar? Você que nos assiste nessa manhã, né? Você que está conosco até agora, nesse domingo maravilhoso, nessa manhã de domingo. É por isso que muitas vezes você está em algum lugar, em algum ambiente, nós, né, estamos em algum ambiente e as pessoas olham para a gente e dizem assim, o que está fazendo aqui? Já aconteceu com você? De você estar num lugar que você sabe que não deveria estar,
né? Que você sabe que está desagradando o pai, né? E você está naquele lugar, talvez procurando uma diversão, procurando esfriar a cabeça, não sei. E alguém olha para você e diz assim: ei, peraí, mas o que você está fazendo aqui? Você não combina com esse lugar, né? Já não aconteceu de alguém dizer para você: ei, esse lugar aqui não é para ti não. Porque apesar de você estar, digamos assim, ter perdido a tua identidade, mas ela nunca vai ser 100% perdida, porque você vai sempre trazer traços do pai, né? E as pessoas vão olhar e vão dizer: olha, você não é daqui, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do pai. Quando Pedro ele se afasta ali do flagelo do Cristo, né, no momento da crucificação, ele vai procurar se aquecer e as pessoas estão apontando para ele e falando: Tu andou com ele, né? tu andou com ele, você fala como ele, você tem traços da personalidade dele, de quem ele é. Então, tipo assim, você pode se afastar, mas você vai carregar A identidade. a identidade, entendeu? E eu gosto também de enfatizar muito nesse texto a questão dos servos, que são deixados de lado. Mas olha só, quando o pai vai chegar e falar com ele, ó, vai lá e busca a roupa. O pai não especifica qual roupa é. Busca o anel, busca a sandália. Então os servos vão lá buscar. Então olha o grau de intimidade que esses servos tinham com o filho, né? Com o seu Senhor, exatamente. entendeu? Então, tipo assim, um coração de servo, né? Nos capacita a acessar níveis de intimidade muito grande com o Criador, né? Com o Senhor. E também, já que o senhor tocou nesse assunto de servo, também quando o filho mais velho pergunta, né? O que está acontecendo aqui? Eu vou chegar aí. Vai, não vai? Vou chegar aí. Aí a gente vai ver um outro servo também, como é que ele age. Sim, não é? Tipo assim, ele tinha o pleno conhecimento do que estava acontecendo dentro da casa do filho mais velho. Então, tipo assim, o filho mais velho, que era o proprietário daquela casa, não sabia o que estava acontecendo. Não estava a par. E o servo estava. Então, tipo assim, ele fazia parte daquele contexto, o filho mais velho, mas ele não usufruía, e é aqui que eu quero chegar, de tudo aquilo que aquele pai já tinha proporcionado para ele. Então, tipo assim, tanto o mais novo estava perdido como o mais velho. Porque tem coisas que o Cristo conquistou na cruz do Calvário e nos deu um novo caminho, nos abriu, escancarou um caminho que a gente não está tendo acesso, a gente não está usufruindo. Quer dizer, então, que não está perdido só quem está longe da casa. Sim, então olha só que ele pensou que, tipo assim, por ele trabalhar muito, por ele ser bem atuante, por ele estar em todos os cultos, por ele estar fazendo aquilo ali agradaria o pai dele. É tipo assim, uma barganha, entendeu? A gente está tentando barganhar com Deus. Ah, não, vou vir aqui participar desse podcast porque Deus ele vai... Não, isso não é barganha. Ah, eu vou dar essa quantidade de dízimo aqui porque eu vou chamar a atenção de Deus. Eu vou evangelizar hoje porque amanhã eu quero isso. Então ele pensou que pelo serviço dele, pelo esforço dele, por aquilo que ele estava proporcionando, né, dentro da fazenda, ele estava agradando o coração do pai dele. Tipo assim, não precisava disso, ele era filho. Ele era herdeiro. Eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou impulsionando você, não pegue minha fala e corte depois, vai fazer corte, por favor, que você não precisa fazer nada porque o Cristo já conquistou tudo na cruz do Calvário por nós. Não é isso que eu estou te falando. Mas a gente está com a mentalidade desse filho. Eu tenho que trabalhar e digo por experiência própria aqui também, eu quase perdi já a minha família há 10 anos atrás, por essa questão de pensar que sempre, eu pregava toda semana. Já teve um dia que eu preguei 4 vezes num dia só. Que aquilo eu estava chamando a atenção de Deus para Deus me abençoar. É uma visão errada. Não é dessa forma, né? Quanto mais eu faço, mais eu recebo de Deus. Eu já recebi o que tinha de mais importante no céu, na terra, embaixo da terra, que é o Cristo, habitando dentro de mim. Então nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de prenda vai
me trazer e chamar mais atenção do meu pai, do meu Abba. Então é uma visão muito errada que hoje em dia está sendo construída. É interessante, realmente é interessante, porque aquele filho, né, o mais velho, né, como você bem fala, estava dentro da casa, né, estava com o pai, digamos assim, estava com o pai, mas de repente ele se esqueceu de aproveitar o melhor, que era realmente a presença do pai. Ele estava perdido dentro de casa. E através da atitude dele, não é, pastor? Através da atitude dele, de forma a se incomodar com o retorno do irmão, não é? Com o retorno do irmão. Porque se fosse alguém que realmente tivesse um coração transformado, que amasse realmente não só o pai, né? Ele amaria o irmão. Põe isso dentro de um contexto religioso. Dentro de uma comunidade de fé, de uma igreja, não sei como que você, o seu vínculo de igreja, né? Mas coloca isso, é o que acontece nos nossos dias. Tem um povo seleto que está perdido, que se afastou, já está lá fora, já está fazendo N coisas, mas tem um povo, e grande parte, que está perdido dentro de igreja. Que nunca teve um contato, nunca experimentou o amor do Pai. Ele trabalha na igreja, ele funciona, entendeu? Mas ele está ali num ativismo religioso. Aquilo ele faz parte de um ritmo para ele apenas. Virou uma religião. Virou uma religião. Ele é o Jesus dele. Tá entendendo? Então, tipo assim, ele não usufrui. Tanto que ele vai cobrar do pai um cabrito, cara. Nunca me deste um cabrito dentro de uma fazenda com diversos bois cevados, com um boi que ele quiser, com a picanha, com o filé mignon que ele quisesse, ele foi cobrar um cabrito para matar com os amigos dele. Sendo que aquilo ali era dele. Foi o que o pai explica para ele, cara, tudo isso aqui é seu. E ele era o filho o quê? Mais velho. Era o primogênito. Ele tinha então, ele tinha direito a 50% e, se não me falar a memória, mais um terço da parte que ficou. Mais da metade daquilo ali era dele, mas ele não usufruía aquilo. E é o que a igreja de hoje em dia tem passado. Eu torno a bater nessa tecla. Cristo, ele abriu caminhos pra gente que a gente não está acessando. Cristo nos deu qualidade de vida, ambientes, tantos espirituais como materiais, que a gente não está acessando. Por questões nossas mesmo. A gente desconhecer a quem a gente está servindo e tendo motivações erradas dentro de âmbitos religiosos. E o mais perigoso nisso tudo, também que eu consigo observar, é que muitas das vezes a gente está cuidando, digamos assim, e acaba que pra gente está tudo bem, porque a gente está dentro da casa e está zelando ali pela casa e está cuidando de tudo, né, digamos assim, e tá ótimo, porque a gente acaba dizendo assim, ah não, mas eu faço isso, eu cuido daquilo, eu, e acaba esquecendo do principal, né, que é realmente de, como você bem falou, que é de usufruir, né, de ter realmente ali um relacionamento com Deus, né? Quando você falou agora há pouco de trazer para o contexto, né, de igreja, religioso ali, no ambiente religioso, eu vejo assim, basicamente, para quem está nos assistindo até entenda melhor, se não entendeu ainda. Temos Cristo, né? Temos Cristo, que é o cabeça da igreja. Aí temos ali os irmãos que estão ativos, praticando e cuidando, que é uma bênção, né? Uma coisa não anula a outra. Claro. Não podemos tirar do contexto, né? Depois e fazer os cortes, como você falou. Mas tem aquele irmão que, infelizmente, andou muito tempo ali, longe, mas voltou, ou regressou, ou conheceu
o Pai. E por incrível que pareça, e infelizmente, isso traz às vezes problemas dentro da casa, né? Ciúmes dentro da casa. O Cristo não vai falar, perdão te interromper, o Cristo não vai falar e alguns servos, Dos trabalhadores, os não é? trabalhadores, um começou Digamos, 6 horas da 6 manhã. horas da manhã, o outro foi começar 4 horas da tarde, e ele, Pagou o mesmo. Senhor quis pagar da mesma forma, e isso não causou uma indignação? Exatamente. Só que aí o Cristo fala, eu não prometi, por que foi que eu prometi para você? Não prometi que ia te dar 200 euros 6 da manhã? É isso. Agora, se eu quero dar 200 euros para quem chegou aqui 5 horas da tarde, eu não estou sendo injusto com você. Porque eu te prometi, Foi o que eu te cumpri. prometi, tô cumprindo. Exatamente. Mas as pessoas dentro não acreditam. Eu estou aqui já faz 10 anos, não tenho nenhuma oportunidade para fazer isso. Né? Aí o irmão chegou aqui ontem e já está nisso e naquilo. Infelizmente, é a parábola, né? É por isso que Cristo tem uma sabedoria imensa. Ele fala, ela se encaixa em muitos aspectos. Por isso que eu volto ao início da nossa fala. Fariseus e publicanos. Exatamente. Sabe? Ó, Estão... tá aqui no versículo 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, que se encaixam... Sim. Esse é o filho mais novo. Publicano e pecador, se encaixa nessa... Sim, eles estavam ali recebendo uma palavra de salvação. Ou seja, era a escória da sociedade. Escória. Os publicanos eram odiados por todo mundo, né? E os pecadores já diz. E o filho mais velho, que fazem parte da aliança de Israel, fariseus e escribas, é a questão do filho não aceitar. Exatamente. Que aqueles homens ali também eram dignos da salvação. Eles, no caso, os fariseus e os escribas se achando ali santos, né? Acima de tudo, Sim, de tudo e de todos. Exatamente. Agora eu te pergunto, não sei se a gente está caminhando para Fica à vontade. o final. Quem é o grande pródigo nessa história aí? É quem estava fora ou quem estava dentro? O que você acha? Quem é o grande pródigo para você? O grande perdido nessa história, não é? É o que estava longe realmente ali, praticamente comendo, querendo, nem comia, ele desejava comer a comida dos pobres. Eu quero te indicar um livro de Jimmy Kelly. Jimmy Kelly. O Deus Pródigo. O Deus Pródigo. Sim. A palavra pródigo vai representar esbanjador. Esbanjador. Aquele que gasta tudo, tá? Eu quero fazer aqui uma reflexão dentro do contexto desse livro que me impactou muito. O grande pródigo dessa história não foi o filho mais velho nem foi o filho mais novo. O grande pródigo dessa história foi o pai. Foi o pai? E eu vou te explicar por quê. Quem esbanjou amor, graça, misericórdia, perdão, foi o Pai. E Cristo, ele esbanjou. Cristo, ele gastou tudo. Ele se esvaziou de si mesmo. Para hoje a gente está aqui fazendo esse podcast. Para hoje você está ouvindo essa palavra e tendo a sua mente, se você quiser, a sua vida mudada. O grande esbanjador dessa história foi o Pai. E por esse amor constrangedor, ele preparou esse momento para mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas você está dizendo então que para quem está longe, pode voltar? Pode voltar. O amor, certeza? O amor dele é tão constrangedor que você vai voltar pela motivação errada. Mas ele aceita. Ele aceita. Quando eu era pré-adolescente, nos meus 12, 13 anos, eu cheguei a tentar voltar para a igreja, mas por causa de uma menina que era da minha escola que ia para a igreja. E mesmo assim, ele me aceitou. Pelos motivos errados. Pelos motivos errados. Não consegui nada com a menina, mas fui lá e recebi uma palavra, um louvor. Então, eu não sei o que vai te motivar, mas, por favor, o amor dele é constrangedor, é imutável. Ele te aguarda no mesmo lugar. Olha que interessante. Havia 10 homens leprosos. E de longe, eles avistam Jesus e eles clamam por milagre. Jesus falou: ide ao sacerdote
Os 10 vão ao sacerdote. Na caminhada deles, volta a caminhar, irmão. Volta a caminhar, meu irmão. Na caminhada deles, eles são curados, todos os 10. Deu o primeiro passo, né? Deu o primeiro passo. Eles ficaram tão maravilhados. Um voltou para sua esposa, um voltou para casa. Foi aquela festa. Mas um, e por sinal samaritano, vai regressar para onde? Para o lugar da onde ele encontrou Jesus pela primeira vez. Jesus estava lá. Por um ele estava. Sabia que só ia voltar um, não é? Ele estava. E ele... Ué, só voltou um. E por cima samaritano. Vai, a tua fé te salvou. Eram 10. Todos foram curados? Todos foram curados. Mas apenas um recebeu palavra de salvação. O que eu quero enfatizar aqui é que, tipo assim, Jesus estava no mesmo lugar, aguardando. O Pai estava no mesmo lugar, aguardando o filho mais novo. E o Cristo está no mesmo lugar, aguardando você. Eu sei que muitas coisas nos prendem, mas Ele está te aguardando. Volte, nem que seja pela motivação errada. Mas é hora de voltar, Nem que seja, desculpa o termo, nem que seja por interesse pessoal, mas é tempo de você voltar e assumir um lugar que você não deveria ter abrido mão. Amém. É forte, porque a vida é assim, né? A vida é assim e você pode entender da forma que quiser, mas é fato. Quando você tem um pai, vamos contextualizar que você tem um pai muito rico, né? Dificilmente, pastor, mesmo na nossa vida de hoje em dia, no nosso mundo, mas dificilmente alguém que tem um pai rico vai viver na miséria, não é? A não ser que de repente não aceite o que o pai quer dar, ou às vezes não aceita a disciplina que o pai quer impor, tudo, dificilmente, né? Da mesma forma na nossa vida espiritual, né? Nós temos um pai mais do que rico, né? Um pai que preparou um lugar para a gente morar, um pai que entregou a sua vida por nós, que pagou um alto preço por nós e que está só nos esperando, né? Interessante quando o filho pródigo volta, né? Como você mesmo falou, o pai estava na porta esperando, de longe ele viu. Imagina só quantas e quantas vezes aquele pai foi lá na porta. Ainda não veio. E o pai torcendo então, pastor, pro filho dizer assim, nossa, tomara que acabe rápido isso, tomara que ele destrua isso tudo, pelo menos ele vai cair em si e vai voltar. Pela motivação errada, mas vai voltar. E quando ele estava ali ensaiando aquele discurso, né? É verdade. Você imagina, eu me incluo, né? O pastor certamente se inclui nisso, nós, nas nossas falhas, e às vezes tentando dar um jeitinho ali para Deus, a gente fala assim, não. Ou até por se achar mesmo indigno, né? Eu não sei o que você cometeu, o momento que você está passando, eu não sei. Eu já passei por algo parecido também. Da gente dizer assim, caramba, como é que pode eu ser assim? Deus me ama tanto e eu falhei nessa parte, eu falhei nesse sentido, eu falhei nisso. E aí aquele filho pensando, eu vou voltar lá com meu pai e vou falar para ele, olha, me trata só como um empregado teu, porque ele estava com tanta fome, ele diz assim, os empregados do meu pai tinham fartura de pão, né? E eu aqui desejando comer esse resto do porco, nem isso eu posso comer, né? E ele ensaiando, não, eu vou pedir para ele para fazer só assim, só assado. E eu imagino ele voltando e dizendo, não, a partir de agora eu vou ser empregado, mas eu vou ser feliz do mesmo jeito. E o pai estava esperando ele com tudo o que ele tinha direito. Porque o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tem até aquele, né? Aquele hino que fala, é direito nosso, é nossa herança. Deus, ele conquistou, foi Cristo, né? Ele conquistou, ele pagou um preço, foi pra gente mesmo, pra gente herdar, né? Pra gente morar com ele no céu. Então não importa o teu pecado, não importa o que você fez até aqui, o que importa é o que o pastor falou. Olha, começa a caminhar,
Dá o primeiro passo, toma uma atitude, né? Se você precisa de uma oração, deixa um comentário, a gente vai estar orando por você, né? Vamos estar deixando também, pastor, o seu Instagram, Tá. né? Para as pessoas que querem entrar em contato, receber uma oração, receber uma palavra, Amém. conversar, né? Só queria enfatizar uma coisa. O amor do Pai é imutável. O Pai, ele não muda. Independente do que a gente faz. Independente das circunstâncias, o Pai estava lá para receber o Filho. Ele teve um olhar, uma recepção indiferente do seu irmão, né? Muitas das vezes, né, já foi até enfatizado aqui, a questão da pessoa voltar e ser recebida de forma indiferente, só que o Pai, ele não muda. Entendeu? Ele vai continuar sendo o Pai, ele vai continuar sendo atributo da sua personalidade. Ele é amor, né? Ele é amor, entendeu? Então, não se preocupe com o que as pessoas vão falar, vão pensar ou vão indagar ao teu respeito. Tenha a convicção que o teu Pai, ele te ama e o amor dele ele não mudou, independente das circunstâncias. Ele é o mesmo. E ele não joga na cara, também, que é muito importante, né, pastor? Enfatizar. Porque às vezes a gente recebe, a gente fala com alguma pessoa e a gente vai e pede perdão. E aquela pessoa, sei lá, me perdoa. E a pessoa diz, tu fizeste isso, tu fez aquilo, tu é assim, tu é assim. Mas Cristo não, ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento, né? A palavra dele vem falar, ele lança no mar do esquecimento. Ele nunca vai jogar na tua cara, tu és um ex-drogado, tu és um ex-viciado, tu és isso e aquilo. Não, de forma nenhuma. E foi muito bom nessa manhã, né? Nessa manhã de domingo, essa palavra trazida aqui. Quero agradecer mais uma vez, pastor André Silva, diretamente do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e de Portugal para o mundo, né? Trazendo essa palavra tão forte, tão edificante e tão simples ao mesmo tempo. Glória a Deus. Não é? Você vai ver que é forte, edificante e simples. Porque aqui a gente não está fazendo especulação, a gente não está dançando, não tá gritando, tá falando o evangelho puro e simples como ele é. Jesus, ele era muito simples, irmãos. Eu fiz teologia, eu gosto do aprendizado da palavra de Deus, mas a gente tem vivido um tempo de tantas pessoas, né, com uma eloquência boa, com um conhecimento bom, mas tão vazio de Deus. E a mensagem de Cristo era tão simples que as pessoas se encantavam de uma tal maneira, e mesmo tempo da sua simplicidade ela era muito poderosa. Pregava com a vida, né? Com a vida do Cristo era o sermão que ele ministrava. E é tão interessante o que o pastor disse agora, que Jesus era extremamente simples, ele era como nós, não é? Ele vivia uma vida simples como a nossa, que quando ele foi ser preso, né? Ali no Getsemane, os próprios soldados falam para Judas, né? Olha, como é que a gente vai saber quem que é ele? Ele disse, olha, aquele que eu beijar, né? Então, ou seja, Jesus ele estava no meio dos discípulos ali e ninguém dizia, aquele é Jesus. Não, porque Jesus ele se vestia como... Ele não tinha uma coroa, eu vou usar a roupa mais bonita, ou usar uma coroa, ou um brasão, um crachá, né? Para dizer que eu sou Jesus. Não, ele era simples. E é interessante, até já escrevi uma frase a respeito, né, em uma pregação, que os discípulos eram tão parecidos com Jesus, também eu pego o lado dos discípulos, que Judas teve que apontar quem era Jesus. Exatamente. Eles eram muito, muito parecidos e Cristo era muito simples, né, juntamente com os seus discípulos. Isso também é interessante. Exatamente. Pastor André Silva, eu quero mais uma vez agradecer o senhor por ter... agradeço. Né? Não, mas olha, é difícil. O pastor veio de longe, né? Veio de longe aqui conosco, diretamente aqui dos estúdios Magalhães, né? Agradecer ao Pedrinho, agradecer ao Daniel, agradecer também a minha esposa, agradecer a irmã Fernanda também, que nos ajuda aí na equipe do marketing. Amém? Mas realmente, você ter tirado um pouquinho do seu tempo nessa manhã, né? Podia estar aproveitando um pouco mais a folga, descansando, que a gente sabe que a labuta aqui é forte,
Sim. Mas certamente essa palavra que o Senhor trouxe nessa manhã, ela não vai voltar vazia, né? Glória a Deus. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí. E já, mais uma vez, deixando um forte abraço para a Igreja Plenitude, Glória a Deus. lá no Porto. O pastor que está lá também, Adailton. pastor Adailton. Queremos a participação dele aqui também. Glória a Deus. Leve o nosso abraço e até logo, né? Pastor André Silva, pode dar um tchau para esse povo abençoado? Fique à vontade para suas considerações. Amado Senhor, quero agradecer, né, por essa manhã tão rica, que Deus ele possa ministrar mais ao teu coração relacionado a esse assunto. Né? Como eu falei, a gente veio com o intuito de falar sobre depressão, testemunho pessoal, de vida. Né? Que vai chegar essa Eu hora. sei que é um assunto muito pertinente, mas a gente foi movido pelo Espírito para estar tratando desse assunto na manhã desse dia. E estava conversando aqui com o Micael antes de a gente entrar aqui ao vivo, né? Que a confirmação dessa mensagem foi o próprio Uber que me trouxe, né? Que ele veio conversando comigo a respeito do caminho de voltar, né? E eu vi que era algo espiritual para estar sendo tratado na manhã desse dia, tá? Que Deus ele te abençoe e volte enquanto é tempo, né? Os dias são maus. Forte abraço, a gente estamos aí para servir ao reino do Cristo, tá? Precisar, conte com a gente. Aleluia! É hora de voltar. Até domingo que vem, fique com Deus. Dominicalcast vai ficando por aqui. Pastor André Silva, muito obrigado e que Deus abençoe. Tchau, tchau. Pai do Senhor Jesus, amada igreja. Amém.